palavra a vereadora Sandra Boneto. Vou lhe pedir uma parte. Pequena parte, vereadora Sandra. De imediato, a parte, Libardi. Obrigado, vereadora Sandra. Queria aproveitar para convidar todos e todas de casa para que hoje nós temos uma audiência pública do projeto de lei número 310, que disciplina o parcelamento do solo para fins urbanos da nossa cidade. Então é muito importante essa audiência pública, hoje às 7 horas da noite, no dia 10 de fevereiro, no plenário Nadir Rossetti. Muita gente convidada, espero que o senhor e a senhora de casa possam nos acompanhar. E, vereadora Sandra, de antemão, eu sei que a senhora vai tratar de um tema que nós tratamos aqui, e um exemplo maior é a senhora subir nessa tribuna para isso, porque subi eu, que sou da oposição, a vereadora Daiane, que é da oposição, e a senhora, que é independente, cada um num espectro político diverso, junto do vereador Lucas, que é muito mais próximo a mim, para tratar de temas que são relevantes para a sociedade, não tem nada a ver com esquerda ou direita, tem a ver com o bem-estar do povo. Parabéns, vereadora Sandra. Vereadora Andressa. Rapidamente, vereadora Sandra, pelos meus cálculos, vereador Lucas, a base do governo está ficando pequena aqui na Câmara, né? E acho que o prefeito Adiló tem que se preocupar, porque as declarações que ele vem fazendo só demonstram que ele não quer relação política com a gente, que ele quer a nossa oposição. Pois bem, então terá a nossa oposição. O vereador Libardi trouxe uma informação gravíssima, que é em relação à Festa da Uva. Os shows, que eu saiba, a Festa da Uva é cultural, tem a ver com a cultura da nossa cidade, né? Se os shows é para ganhar dinheiro e para alguns ganhar dinheiro, eles têm que avisar e tem que publicidade, tem que ter transparência dos atos. E para finalizar, vereadora Sandra, a questão dos transportes e da educação. Tenho recebido muitas situações de adolescentes que fazem jovem aprendiz e estudam e têm oferecido vagas apenas no turno que eles fazem jovem aprendiz. Sabe o que ouviram na secretaria, vereadora Sandra? Então que parem de fazer jovem aprendiz. Qual é o futuro que nós estamos querendo proporcionar para a nossa juventude? Isso é um absurdo, nós não vamos aceitar e sempre traremos esses temas para essa casa. Obrigada, vereadora, pela parte. Obrigada, vereadores. Bom, hoje eu tenho duas reflexões. A primeira reflexão é realmente sobre a questão da educação referente ao transporte. O que é prioridade na nossa cidade? Se é prioridade na nossa cidade a educação, que a gente reveja esse decreto de zoneamento. Porque o que está acontecendo? Está acontecendo problemas gravíssimos, inclusive de separar irmãos. Né? Dois irmãos, um vai para uma escola, outro vai para outra, justamente pela questão do transporte. Mas ontem de tarde eu recebi um áudio de um agricultor, o Rodian Santini, lá da comunidade de São Valentim, indignado, dizendo que ia parar com tudo na agricultura e que quem falasse para ele em sucessão familiar, naquele momento, ele ia enlouquecer, ele não ia gostar de falar sobre isso. Por quê? Eles, o ano passado, em dezembro, perderam mais da metade da sua produção de uvas devido à chuva de pedra. E ontem, duas caminhonetes, que juntas valem mais de R$500 mil, encostaram na propriedade dele para fiscalizar a questão do trabalho. A gente não é contra a legislação trabalhista, mas a gente precisa amenizar a legislação trabalhista a esses agricultores pequenos. Não é possível que um agricultor tenha que fazer todos os trâmites igual a uma empresa grande. Um agricultor que não consegue contratar 2 funcionários por causa da burocracia. E assim, eles foram lá e estava tudo certo. Mas como diz o Rodian, eles sempre têm que achar alguma coisa porque eles não se convencem que está tudo certo. Então, a gente precisa lutar por esses agricultores, porque daqui a pouco eles vão abandonar de vez a agricultura. E aí, quanto que vai custar um cacho de uva para nós aqui na cidade? Para que a gente ter festa da uva, se a gente não pensa nesses agricultores? Realmente, a gente tem que refletir. Refletir naquilo que o nosso interior está sofrendo. E está sofrendo com a educação e agora com essa legislação trabalhista que não adequa à sua realidade. Seria isso. Muito obrigada, presidente.